Buenas, tudo bem, pessoal? E aí, como que vocês estão? Como passaram o final de semana, Dia das Mães? Espero que estejam todos bem, todos tranquilos, né? E que seja mais uma semana abençoada, que podemos estar aí nos encontrando mais uma aula para darmos continuidade na nossa matéria de direitos reais. Nós falamos ali nas últimas aulas sobre direito real de superfície e direito real de servidão, né? O próximo tópico, se vocês forem analisar ali no Código Civil e também em relação ao nosso plano, nós temos o direito real de usufruto, que nós precisamos analisar a questão do direito real de usufruto como uma propriedade resolúvel. Mas a primeira coisa que eu e vocês, né, precisamos entender, que nós precisamos entender, é que nós estamos tratando aqui de um direito real. E se eu estou tratando de um direito real, eu automaticamente estou falando de um instituto que consta no artigo 1225 do Código Civil. Tendo em vista toda aquela nossa conversa de que os direitos reais, eles precisam estar constando no rol taxativo do 1225 do Código Civil, correto? E ele estando no artigo 1225, com o seu rol taxativo, nós já sabemos que a lei criou aquele instituto como uma possibilidade de um direito real. Porém, nós também temos que lembrar que, em sendo um direito real, ele precisa estar constituído, né? A lei institui, consta no rol do 1225 e as partes eles precisam constituir esse direito real. E de que forma é realizada a constituição? Temos que observar os regramentos dos artigos 1390 a 1411 do Código Civil, né? Esses artigos são os artigos que regram, que trazem as disposições legais, as regulamentações, as exigências, né? A forma que as partes irão se portar posterior a uma constituição de um direito real chamado usufruto. Então, o regramento desse nosso direito real estão nesses artigos pelos quais eu acabei de mencionar a vocês. Vou pedir mais uma vez, como todas as aulas presenciais, eu solicitava para vocês, tanto em direito, né, civil contratos, quanto agora em reais, eu sempre falei várias vezes para vocês, vamos manusear, vamos aprender a trabalhar um pouco com o Código Civil. Então, para facilitar a vida de vocês e o entendimento, eu sugiro que vocês estejam acompanhando o vídeo, né, os vídeos pelo qual eu estarei apresentando para vocês aqui, somados aos PDFs e ao Código Civil, que vocês com certeza estarão acompanhando os artigos em decorrência da explanação realizada em vídeo, que vai facilitar muito o aprendizado de vocês e também vai fazer com que surjam dúvidas que vocês podem me questionar para que eu possa estar realizando a resposta, né, assim que nós estivermos em horário de aula online, estarei para que nós possamos estar conversando um pouquinho mais sobre a matéria e aquilo que que porventura vocês não entendam com a explanação realizada. Tranquilo? Então, como que se constitui um direito real? Como se constitui todos os outros direitos reais, que é pela escritura pública, né? Nós precisamos registrar esse direito real para que ele seja realmente considerado um direito real.
Salvo o contrário, nós podemos tão somente caracterizá-lo como um direito contratual, um direito obrigacional, questão pessoal, né? Então, nós precisamos realmente registrar esse direito, essa regulamentação, a fim de que as partes realmente tenham um direito real em relação àquele objeto ou àqueles objetos, ok? Vamos falar hoje especificamente de usufruto. Já vou falar muito sério, gente. Deem uma olhadinha lá como que está escrito lá no nosso slide no Código Civil. Não é usufruto, tá? Não é usufruto separado, é uma palavra só, então usufruto. Tranquilo? Quando nós constituímos um direito real de usufruto, ou alguém constitui um direito real de usufruto, ele está transferindo temporariamente o direito de usar e fruir. Significa o quê? Eu sou proprietária de um bem, de um objeto, ou até mesmo de um bem imóvel, e resolvo que naquele período eu não quero mais utilizar, né, por um determinado período, eu quero transferir o direito de uso e de fruição, o direito de usar e de percepção de frutos para uma terceira pessoa. Eu constituo no título isso, eu declaro em um documento isso e registro. Se for bens móveis, eu vou constituir com o registro no cartório de títulos e documentos. Agora, se eu constituir um direito real de usufruto de um bem imóvel, eu vou efetivar o registro no cartório de registro de imóveis, lá na matrícula do imóvel pelo qual é o objeto do meu direito real de usufruto, eu vou lá e vou fazer esse registro na matrícula, assim eu constituí um direito real de usufruto em favor de alguém. O que acontece com a propriedade? Eu tinha uma propriedade plena, porque eu podia usar, fruir, dispor e reaver. No momento em que eu constituo um direito de usufruto em favor de alguém, eu abro mão do meu direito de usar e fruir. Se vocês olharem lá na questão da palavra usufruto, coloquem um traço, separem uso e fruto. Aí vocês entendem. A parte está o proprietário, né, que teria uma propriedade plena, ele está abrindo mão temporariamente do seu direito, do seu poder de usar e fruir daquele objeto pelo prazo que ele determinar. Ele tinha uma propriedade plena e passa a ter uma propriedade limitada. Ele constitui um ônus à sua propriedade. Por quê? Porque ele não tem mais o direito de usar e fruir. E isso não foi obrigado, ninguém obrigou ele a realizar dessa forma, né? Vamos ter uma situação em que no testamento, de repente, consta, ou até numa doação, alguém faz a doação para uma terceira pessoa e constitui um usufruto para outra pessoa, né? Aí essa pessoa recebeu o objeto, já a propriedade do objeto com um usufruto constituído e vai ter que respeitar. Porque é uma doação e ele tem o direito ou não de aceitar. Se ele aceitou essa doação, essa aquisição de propriedade, ele tem o conhecimento da existência de um usufruto e tem que respeitar o direito do usufruto ali para determinar. Mas isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente, para nós termos um entendimento com mais tranquilidade. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que o usufruto ele é constituído de forma voluntária. O proprietário é quem vai constituir sem ser, porque é uma manifestação de vontade, então ele não é obrigado a constituir, né? Mas se ele realizar a constituição de um usufruto em benefício de uma pessoa ou de mais de uma pessoa, porque isso é possível, ele tem a obrigação de respeitar pelo prazo hora determinado. Lógico, nós vamos verificar que existem alguns casos de extinção de usufruto que fazem com que esse usufruto tenha sua extinção antes do prazo pré-determinado, né? Mas são casos excepcionais. Se o usufruto ele
tiver toda a sua tramitação, eu poderia dizer assim, normal, eu transfiro o direito de usar e fruir para alguém nesse prazo estipulado no título devidamente registrado. Eu tenho que respeitar, né, essa questão do usufruto. Quem são as partes? O proprietário, ele deixa de ser chamado de proprietário, ele passa a ser nuproprietário. E a parte que vai ser beneficiada com o usufruto, nós vamos chamá-la de usufrutuário. Então, vamos lá. Nuproprietário é aquele proprietário que ele está se desnudando, né? Ele está abrindo mão, ele está retirando o seu direito de usar e fruir temporariamente. Por isso que ele fala nuproprietário. Ele está nu em relação ao seu direito de usar e fruir. Ele está se despindo do direito de usar e fruir. E o usufrutuário é aquele que está recebendo a posse do bem para poder usar e fruir em conformidade com a utilidade, com a destinação daquele objeto, né? Então, sabendo a questão de como nós constituímos, porque a lei instituiu, nós constituímos por um documento devidamente registrado, as partes são no proprietário e usufrutuário. Diante dessas informações, nós podemos retirar algumas características principais do usufruto, né? A primeira característica que nós temos é que ela é um direito real sobre coisa alheia, tanto bens móveis quanto bens imóveis. Significa o quê? Eu transferi um direito para uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa é o beneficiário, que é o usufrutuário. Ele passa a ter um direito real sobre coisa alheia, sobre coisa de minha propriedade. Não basta apenas eu constituir o direito real de usufruto. Por quê? Porque se eu constituir um direito real de usufruto, eu transferi o direito de usar e fruir para uma terceira pessoa, para uma outra pessoa, para o beneficiário, que é o usufrutuário. Mas para que o usufrutuário tenha a possibilidade realmente de utilizar, né, de fazer uso desse direito real que eu, como proprietária, constituí, nós precisamos oportunizar o usufrutuário de praticar os atos de uso e de fruição, percepção de frutos. E de que forma que ele consegue fazer isso? Recebendo a posse. Ele precisa, não adianta ter só o documento registrado com o direito do usufruto e o usufrutuário não ter a posse do objeto. Ele precisa estar com o objeto para poder usar e fruir. Significa o quê? Que o nuproprietário, ele constitui e transfere, entrega a posse do objeto para que o usufrutuário possa, daquele momento até o prazo determinado, ele realizar os atos de usar, de utilização e percepção de frutos. Isso significa que nós temos um desmembramento de posse, né? Por quê? Porque o proprietário que tinha uma propriedade plena, no momento em que ele transferiu o direito, o poder de usar e fruir, e entregou o objeto ao usufrutuário para que esse possa usar e fruir do bem, o usufrutuário recebeu a posse direta do objeto. E o proprietário, que agora nós chamamos de nuproprietário, passa a ter a posse indireta do objeto. Uma coisa que nós precisamos ter muito claro é que o nuproprietário, ele não transfere o direito de disposição, ok? Significa que o usufrutuário, ele não pode dispor do direito real, ele não pode dispor do objeto que lhe foi dado como direito real de usufruto. Então, nós precisamos entender uma das características que eu falo desses todos, realmente é de todos os direitos reais, exceto da propriedade,
que torna a propriedade uma propriedade resolúvel, que ela é realizada de forma voluntária. Ninguém exige que o proprietário faça, mas se ele o fez, ele tem a obrigação de respeitar, de fazer valer. E ele só vai respeitar e fazer valer no momento em que ele entregar o objeto do usufruto para que o usufrutuário ou os usufrutuários venham a utilizar e a perceber os frutos decorrentes desse direito real. Tudo bem? Outra característica que, pelo que vocês acho que perceberam eu falando, por um prazo determinado, por um prazo descrito no instrumento, né? Então, outra característica que nós temos aqui do direito real de usufruto é que ele é transitório. Ele jamais vai ser perpétuo, né? Ele vai ser transitório, ele sempre vai ser ou por um prazo determinado que é, né, ele é temporário, ou o usufruto vitalício. Prazo determinado é aquele por 10 anos, 5 anos, ou até dezembro de 2025, né? Termo final, termo inicial, lapso temporal, ou o vitalício. Mas, professora, o vitalício, ele não é temporário, ele é temporário. Por quê? Porque em algum momento o usufrutuário vai morrer, né? Nós não sabemos quando vai ocorrer, mas a morte é certa. Então, nós temos um prazo determinado, a morte, que é o termo final. Qual é o termo final de um usufruto vitalício? A morte do usufrutuário, tá? Então, quando eu falar que o usufruto é transitório, eu quero dizer que o usufruto sempre vai ter um tempo de vigência, de existência. E ele pode ser de duas formas: fixado por um prazo determinado, que nós já sabemos, né? A data certa para iniciar e a data certa para finalizar, e a vitalícia, que nós sabemos o momento certo, que é a morte, mas nós não sabemos a data correta, certa, de que vai ocorrer essa morte, ok? Outra situação, outra característica que nós podemos visualizar no direito real de usufruto é a questão do direito de sequela. Por quê? Porque o usufrutuário ele passa a ter a posse direta. Então, todas aquelas questões de ações possessórias que venham atingir o direito de percepção de frutos e de uso do objeto, o usufrutuário tem direito de defesa. E também, como é um direito real devidamente registrado, né? Ele tem um direito real. Se ele quiser reivindicar esse direito real, de repente o proprietário fala: não, você não tem direito real de usufruto, pode me entregar o objeto, né? Eles estão discutindo direito real e não simplesmente posse. O usufrutuário tem o direito de sequela e ele vai utilizar das ações reivindicatórias, ele vai reivindicar o direito real. Se eles estiverem discutindo posse, não, você tem direito real, mas a localização do direito real é aqui, não é nesse lugar. Ação possessória, vamos ver. Então, sempre para eu saber que tipo de ação eu quero propor, eu preciso verificar qual é o objeto. Se eu quero discutir posse ou se eu quero discutir direito real. Se eu for discutir posse, eu tenho as ações de natureza possessória. Se eu quero discutir direito real, eu vou ter uma ação de natureza reivindicatória. Eu vou reivindicar aquele direito pelo qual eu quero tanto discutir, correto? Outra característica que nós temos que observar em relação ao direito real de usufruto é algo que eu já falei para vocês. É a questão, lembra que eu falei assim, nós temos que observar que no momento em que está sendo constituído um direito real de usufruto, o usufrutuário ele está recebendo o direito de usar e de fruir, de perceber frutos, né? Mas ele não está recebendo o direito
de dispor. Significa que o direito real de usufruto, ele é inalienável. Significa que, mas preste bem atenção aqui, que lá para frente nós vamos ter uma situaçãozinha que vocês podem até se confundir. Significa que o usufrutuário, ele não tem direito de transferir o direito real de usufruto, porque esse direito real de usufruto, ele é inalienável. Da mesma forma, ele não tem direito, o usufrutuário, ele não recebe a possibilidade de transferir, de penhorar o direito real, né? O que ele pode realizar, que nós vamos ver com calma lá para frente, é, de repente, constituir um direito real, uma penhora do exercício do direito real de usufruto, né? Ele tem o direito real de usufruto, eu tenho o direito real de usufruto por 10 anos. Estou devendo para alguém, né? Não pago. A pessoa me executa e eu continuo não pagando. O credor vai querer fazer a penhora. Ele vai poder penhorar o direito real de usufruto? Não, porque ele é inalienável, ele é impenhorável. Mas ele pode penhorar o quê? O meu exercício ao direito real de usufruto. Significa que todos os frutos que eu posso perceber naquele direito real, naquele prazo determinado, quem pode penhorar é o credor. Significa que não sou eu que vou fruir, e sim o credor recebe o valor decorrente até o pagamento do seu crédito. Ok? Essas são as características principais do nosso direito real de usufruto. Nós precisamos entender ou relembrar, né, porque nós já sabemos, que o direito real de usufruto, como eu falei, ele é instituído por lei e constituído pelo registro. Mas alguém precisa ter um documento para poder constituir esse registro, né? Então, nós temos 3 modos ou 3 formas de constituir um direito real de usufruto. Nós temos aquela que é por determinação legal, que nós chamamos de legal, quando nós formos fazer a classificação, vocês vão entender melhor. Nós temos por determinação legal, que é aquele usufruto que existe porque a lei determina que naquela situação existe um usufruto. Eu vou pedir para vocês olharem o artigo 1689, 1. Ali vocês vão entender perfeitamente o que é um usufruto legal. O que é um usufruto que foi constituído por determinação legal. Que ele dispõe que os pais são usufrutuários dos bens dos filhos menores. Significa que se os meus filhos tiverem propriedade, de repente receberam uma doação de alguém e eles são menores, a lei já diz, olha, a propriedade são dos filhos menores. Mas enquanto eles forem menores, os pais, por determinação legal, são considerados usufrutuários. Isso significa o quê? Que todos os direitos e deveres decorrentes do direito real de usufruto, aqueles pais vão precisar respeitar, porque eles estão regulamentados como um usufrutuário. Por quê? Porque não foi eles que constituíram, mas a legislação determina assim. Ok? Então, essa é a modo de constituição legal. Repito, olhem esse artigo com calma, verifiquem, que vai ficar muito mais claro essa questão quando nós falarmos da classificação e essa questão da forma de constituição. O segundo modo de constituição é a questão de ato de vontade. É quando o proprietário do bem, de forma voluntária, constitui um direito real de usufruto para alguém. Esse é o clássico, é o que mais acontece. E ele pode ser em 2 formas. Por um contrato, né?
eu como proprietária, realizo um contrato com alguém e constituo um direito real de usufruto para ele. Ou em testamento, eu deixo em testamento. Uma situação que muitas vezes acontece, esse ato de vontade, é quando eu realizo a venda de um bem, por exemplo, e só que eu falo, olha, eu só vou vender, mas eu quero constituir um direito real de propriedade, né? Eu condiciono a venda num direito real de usufruto. Ou quando um avô efetiva a doação de um bem para os netos e constitui um direito real de usufruto para os pais, que são os filhos do proprietário. Ou quando os pais transferem a propriedade para os filhos e nessa escritura pública de doação, além de transferir a propriedade, ele constitui um direito real de usufruto para si próprio. Vamos dar o exemplo, de repente eu tenho 2 filhos. Eu resolvo doar a propriedade para os meus filhos e nessa escritura pública de doação, eu constituo um direito real de usufruto. Eu me garanto, né? Porque significa o quê? Que no momento em que eu transferi o direito real de propriedade para os meus filhos, eles teriam, se eu fizesse só a questão da doação, eles teriam o direito de usar, fruir, dispor e reaver do bem. Mas no momento em que eu realizei a doação e constituí na mesma escritura pública um direito real de usufruto para mim, eu deixei de ser proprietária e passei a ser usufrutuária por ato de vontade. Significa que se esses meus filhos, na maioridade, resolverem vender a propriedade, quem adquirir a propriedade e usufruto vai ter que respeitar o meu usufruto conforme o prazo constante na escritura pública. Ou eu tenho que renunciar o meu direito real de usufruto para que a propriedade deles seja plena, para eles poderem dispor em conformidade com dispor sem nenhum problema em relação ao usufruto. E a terceira forma de constituição do direito real de usufruto é pela usucapião. Significa que se eu conseguir comprovar que eu tenho, né, que eu estou usando e fruindo, percebendo dos frutos por um prazo, um lapso temporal fixo, e todos aqueles requisitos da usucapião, lapso temporal, posse, mansa, pacífica e contínua. Tá? Eu preciso constar todos os requisitos da usucapião, demonstrar que eu estou usando e fruindo num lapso temporal, aí eu posso conseguir propor uma ação de usucapião de usufruto e o juiz, pela sentença, vai constituir o meu direito real de usufruto. Quais são as modalidades que cabe de usucapião para direito real de usufruto? Ordinário e extraordinário. Aquela de 15 anos e 10 anos que nós visualizamos como aquisição de propriedade. Posterior a isso, nós precisamos verificar as espécies do usufruto. A questão das espécies do usufruto, nós vamos dividir em 4, né? Quanto à origem ou modo de constituição, quanto à duração, quanto à extensão e quanto aos titulares. As 2 primeiras a gente já falou um pouquinho, mas vamos lá. Quanto à origem ou modo de constituição, nós vamos classificar em legal e convencional. A legal é aquela que é prevista em lei, que é o caso dos filhos menores. A convencional é aquela de um ato de vontade, né? Ou testamento, ou doação, a questão do contrato. As partes convencionam, o proprietário que vai convencionar, que vai constituir de forma legal. Quanto à duração, nós dividimos, eu falei para vocês que é transitório. Então, nós podemos dividir em temporário e vitalício. Também já falamos a respeito. Temporário, nós temos um prazo determinado, um termo final, né? Nós sabemos o momento pelo qual ele vai findar. O vitalício, nós temos um prazo para finalizar, só que nós não sabemos quando vai finalizar. Nós sabemos que o evento
que vai resultar na extinção do usufruto, que é a morte do usufrutuário. Mas nós não sabemos a data pelo qual isso vai acontecer. Quanto à sua extensão, classificar o usufruto quanto à sua extensão é observar qual é ou quais são os objetos dados constituídos em usufruto. E saber se esse usufruto, né, se esse usufrutuário, ele tem direito de perceber todos os frutos inerentes àquele objeto ou tem uma limitação em relação aos frutos que ele pode ou não perceber. Aí nós conseguimos fazer essa classificação. A primeira pergunta é: quais objetos que eu tenho em usufruto, né? Quais objetos que eu fui beneficiada com o direito real de usufruto? Se for vários objetos, né? Algo de testamento, uma universalidade de bens, nós vamos classificar quanto à extensão como usufruto universal. Agora, se o usufruto for de um objeto determinado, específico objeto, nós vamos ter, quanto à extensão, um usufruto particular. A segunda pergunta que nós temos que responder em relação ao usufruto é: eu tenho um objeto, eu recebi, por exemplo, um apartamento em usufruto, né? Me foi constituído um direito real de usar e de fruir de um apartamento por um prazo X, ou até mesmo vitalício. A pergunta que eu tenho que fazer é: eu posso perceber os frutos de forma ilimitada? Significa, eu posso alugar esse apartamento e receber os frutos civis? Ou, de repente, eu recebi um usufruto de um imóvel rural. Eu posso perceber os frutos, retirar os frutos desse imóvel rural enquanto eu estiver em usufruto de forma ilimitada? Quando eu falo em forma ilimitada, é retirar os frutos decorrentes daquele objeto sem deterioração do objeto, sem alteração da substância. É eu perceber os frutos dele sem retirar a finalidade daquele objeto. Ok? Então, se a minha resposta for sim, eu tenho de forma ilimitada a possibilidade de percepção de frutos, o meu usufruto vai ser classificado como usufruto pleno. Agora, se eu tiver um usufruto em que no título constitutivo tenha sido limitado o meu direito de percepção de frutos, aí eu tenho um usufruto restrito. Se eu, por exemplo, fui beneficiada com o direito real de usufruto de uma propriedade rural, e lá no título que constitui o direito real de usufruto, o proprietário constar que eu só tenho a possibilidade de percepção de frutos naturais e artificiais, mas não tenho possibilidade de percepção de frutos civis. Significa que o meu usufruto ele passa a ser restrito, ok? E para finalizarmos, nós temos a questão do usufruto quanto a seus titulares. Significa que o usufruto ele pode ser constituído para uma única pessoa, como pode ser constituído para mais de uma pessoa. Da mesma forma que ele pode ser constituído para mais de uma pessoa ao mesmo tempo, ou para mais de uma pessoa, só que em tempos diferenciados, né? De repente eu constituo um direito real de usufruto de uma casa para os meus 4 netos. Tenho 4 usufrutuários e quanto aos titulares, ele é um usufruto simultâneo, né? Os 4 têm o direito de usar e fruir naquele tempo ao mesmo tempo. E o outro é o sucessivo, é aquele em que o usufrutuário tem o direito de usar e fruir, mas de forma sucessiva. Primeiro
vamos colocar lá o mesmo exemplo dos netos, só que eu coloco o neto A vai utilizar nos primeiros 5 anos, findou os 5 anos, o neto B vai ter direito de utilizar por mais 5 anos, findou o neto C mais 5 anos e findou o neto D mais 5 anos. Significa que eu constituí um direito real de usufruto por quantos anos? 20 anos, para 4 usufrutuários diferentes, mas de forma sucessiva. Precisa ocorrer a extinção do usufruto de um para que o outro possa ter o direito de usar e fruir, ter o direito real devidamente constituído. Mas isso tem que estar devidamente registrado na matrícula do bem. Ou o título, se for bens móveis, devidamente registrado no cartório de títulos e documentos. Se ele for simultâneo, né, 3 ou 4 pessoas, e de repente um dos usufrutuários vira óbito, o que acontece? Ocorre a extinção do direito real de usufruto em relação àquele usufrutuário. Mas os demais usufrutuários têm o direito de continuar a utilizar, de continuar com o seu direito de usar e fruir devidamente registrado na matrícula do objeto, do imóvel. Para que eu acredito que tudo isso que nós já falamos até agora já foi o suficiente para nós entendermos quais são alguns direitos do usufrutuário, né? Porque eu já falei para vocês que o usufrutuário ele recebe a posse do bem. E se ele recebe a posse do bem com a finalidade de usar e fruir, automaticamente eu entendo que ele tem direito de receber a posse, o direito de usar do bem, o direito de perceber dos bens. Além do que, quem que vai administrar essa percepção e a seu uso? O próprio usufrutuário. Então, quando eu falar em direitos do usufrutuário, eu vou lá no artigo 1394 e eu consigo retirar quais são esses direitos: posse, uso, administração do bem e percepção dos frutos. 4. E sempre lembrando que eu não consigo, já que o direito real de usufruto me transfere o direito de usar e perceber frutos, eu não consigo exercer esse meu direito real se eu não tiver a posse. E no momento em que eu tenho a posse, eu tenho que saber administrar esse meu direito real. Fica simples de vocês entenderem. Não precisa nem decorar. É só fazer esse raciocínio que vocês vão conseguir entender, né? Tenho o direito de usar e fruir. Alguém me transferiu o direito de usar e perceber frutos. Mas para que eu possa exercer esse direito, eu preciso receber o bem, ter a posse do bem. Se eu tenho a posse do bem, eu tenho que administrar esse bem. Por quê? Porque eu só posso perceber os frutos desse bem conforme a utilidade e a finalidade desse bem. Sob pena de uma extinção. Por quê? Porque eu desviei a finalidade do usufruto ou causei uma deterioração do bem, né? Então, eu acredito que quando se fala em direitos do usufrutuário, fica muito tranquilo, porque é só eu fazer um raciocínio lógico e eu consigo entender o que eu posso fazer em relação àquele bem, né? Tanto que eu constei lá no slide de vocês a seguinte frase: a transferência de posse é a condição necessária para que o usufrutuário possa exercer seus direitos. Se eu não tiver posse, eu não tenho como usar e fruir. Né? Então, é uma obrigação. Obrigação de quem? Do nu proprietário. Se eu, como usufrutuária, só vou conseguir usar e fruir se eu tiver a posse, automaticamente nós podemos considerar que isso é uma obrigação do nu proprietário. Não adianta ele constituir na matrícula e não me entregar o bem para eu poder exercer esses direitos, ok? E outra coisa que eu falei para vocês, quando nós estávamos tratando das características e também da transferência de poderes de usar e fruir, eu falei assim para vocês: olha, ele não está transferindo o poder de disposição. Tanto que as características que eu falei para vocês foi inalienabilidade e impenhorabilidade. Não podemos transferir o direito real. Olhem lá no slide, eu coloquei transferência de usufruto e coloquei umas interrogações. Diante do que eu já falei para vocês, isso aqui fica simples para vocês me responderem. Não, professora, pela inalienabilidade,
né? Do que é uma característica do direito real de usufruto, e pelos poderes que o proprietário está transferindo quando constitui um direito real de usufruto ao usufrutuário, nós entendemos e falamos com propriedade de que não há possibilidade de transferir o direito real de usufruto. Corretíssimo. Não há possibilidade de transferência do direito real de usufruto. Porém, né, porque tudo tem uma coisinha no direito real para ser uma particularidade, né? Para tirar um pouquinho nossa tranquilidade, mas também é super simples. É só vocês visualizarem que vocês vão entender. Porém, eu não tenho direito de ir lá na matrícula e transferir aquele direito real para uma terceira pessoa. Mas eu, como usufrutuária, tenho o direito de transferir o exercício do meu direito real de usufruto. Eu não transfiro direito em si, o próprio direito real, mas o exercício eu posso. Significa o quê? Se eu de repente alguém constitui um direito real de usufruto de uma casa, eu posso usar e perceber frutos, correto? Mas vamos entender que eu não tenho interesse em residir naquela casa. O que eu posso fazer? Transferir o direito de usar. Eu alugo aquela casa por um prazo de 2 anos. Eu transferi o exercício de usar, mas eu estou percebendo os frutos civis. Caso de um direito real de usufruto que eu tenha em relação a um bem rural, que eu não quero morar, eu não quero plantar. Aí o que eu faço? Eu transfiro o exercício, faço um contrato de arrendamento rural com essa pessoa. E olha que coisa mais legal, eu digo coisa interessante. Nós temos um direito de propriedade do proprietário, nós temos um direito real de usufruto do usufrutuário, e aí nós temos um direito contratual dessa terceira pessoa que arrendou. E aí como que nós vamos aplicar se de repente esse arrendatário, né? Ou de repente a pessoa que está lá no imóvel urbano faz alguma benfeitoria nesse bem? Ou de repente o terceiro que está lá no imóvel rural constrói um barracão em cima daquele imóvel que eu transferi o exercício e eu tinha um direito real. Aquela seção industrial, de quem será a propriedade? Vai ser do titular do direito real de usufruto? Vai ser do terceiro que está lá em cima com a posse? Ou vai ser do proprietário do imóvel que somente transferiu o uso e a percepção de frutos? É algo muito interessante vocês tentarem aplicar a questão das accessões industriais como forma de aquisição de propriedade dentro do direito real de usufruto, quando ocorre uma transferência no exercício desse usufruto, né? Que nós temos aqui vários institutos. Vocês já pararam para pensar que interessante? Será que é possível eu, como usufrutuária, constituir um direito real de superfície para uma terceira pessoa? São questionamentos que vocês têm que começar a trabalhar e a começar a brincar um pouquinho, né, com os institutos, porque eu não consigo visualizar, como eu sempre falava, eu não consigo visualizar propriedade sem posse. Mas eu também não consigo visualizar propriedade resolúvel, tipo superfície, servidão, usufruto, uso, habitação, sem ter um direito real de propriedade. Aí eu tenho o direito real de usufruto com o direito real de propriedade e a posse. E dentro disso eu tenho todas as aquisições de propriedade. Então é esse trabalho que vocês têm que fazer para tentar
visualizar e fazer o raciocínio da sua aplicabilidade, correto? Então, os direitos do usufrutuário fica simples de nós entendermos. Agora nós precisamos entender também dos deveres que esse usufrutuário possui. Quais são os deveres que eles têm quando eles recebem o bem? Então vamos fazer um raciocínio que tem uma lógica, uma sequência lógica para vocês entenderem. No proprietário constitui na matrícula um direito real de usufruto para alguém. Esse alguém nós vamos passar a chamar de usufrutuário, que tem o direito de usar, administrar, fruir e a posse do bem, correto? Só que, no momento em que ele tem o direito de posse, nós já falamos a respeito, ele passa a ter o direito de defesa possessória. Aquelas ações possessórias, reintegração, manutenção, interdito proibitório, nós vamos aplicar aqui quando o usufrutuário tiver a posse dele lesada, prejudicada, tanto por um terceiro quanto pelo próprio no proprietário. Ele pode defender a sua posse enquanto existir o direito real de usufruto. Se de repente um terceiro vir praticar lesão ao direito da posse, o usufrutuário ele tem que defender essa posse, mas ele tem a obrigação de comunicar no proprietário do que está acontecendo, ok? Porque o no proprietário ele pode ter interesse também de reivindicar ou de propor uma ação possessória em relação àquele objeto. A segunda situação que nós precisamos entender é que o Código Civil ele dispõe que antes do usufrutuário receber o bem usufruto,